Oi pessoal, como que Jesus lidava com as situações que nós lidamos todos os dias? Quais as atitudes dele? A Bíblia diz que nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus. E a Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então, como que Jesus lidava com o medo? Como que nós devemos lidar com o medo? Essa é a nossa série Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu sou o pastor Jackson e a gente vai conversar hoje sobre como que Jesus lidava com o medo. Você sabia que a Bíblia chama o medo de espírito? Que o medo é um espírito? Olha o que diz 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito de poder, a dinamite, o dunamis de Deus em nós, é o espírito de amor. O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o espírito de moderação, de domínio próprio, de autocontrole. Deus não nos deu o espírito de medo. Então o medo é um espírito que Satanás usa para atormentar, dominar e oprimir e tentar controlar você. Então isso aqui é muito sério. Romanos 8,15 confirma isso. Diz assim, olha, porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Olha o espírito do medo aí em ação. Mas recebeste o espírito de adoção. Então o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso que não precisa ter medo. Se eu sou filho de Deus e o Espírito Santo que vive em mim está testificando que eu sou filho de Deus, eu vou ter medo de quê? Se Deus é por mim, quem será contra mim? E Ele não é só por mim, Ele é meu Pai. Né? Então é muito importante a gente entender isso. Outra coisa importante sobre o medo, que o medo é a fé invertida. Né? Então assim como a fé é a certeza de coisas boas que se esperam, né? A firme convicção de fatos que não se veem ainda. Isso é a fé. O medo é uma fé ao contrário, é a certeza de que vai dar errado. É a certeza de que o pior vai acontecer. Isso é o medo. Então, assim como a fé atrai o bem, o medo atrai o mal. Inclusive, o Jó experimentou isso. Ele declara em Jó 3,25, aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Então, assim como a fé, gente, agrada a Deus, o medo entristece o coração de Deus. Eu não estou falando naquele medo comum, não é? Aquele medo normal que todo mundo tem. Você está em cima de uma montanha e você passa perto ali do abismo, você vai ter medo. Isso é defesa do organismo. Legal, tá tudo certo. Eu estou falando desse medo paralisante, esse medo que aprisiona, esse medo que não deixa a pessoa ousar, não deixa a pessoa acreditar, esse medo que combate a nossa fé, não é? Então, esse medo é um espírito, ele não é de Deus. Esse medo é a fé investida, é ao contrário da fé. Então, se a fé agrada a Deus, o medo não agrada a Deus. Inclusive lá em Apocalipse, né, ali naquela lista daqueles que não herdarão o reino, Apocalipse 21, a primeira coisa lá é: os covardes não entrarão no reino dos céus. É esse medo, é esse espírito, essas pessoas que deram essa abertura para esse espírito dominar e governar a vida delas. Agora elas estão vivendo governadas, norteadas por esse medo. A bússola delas é o medo. Não, isso não é de Deus. Então, como que Jesus lidava com o medo? Porque é importante a gente aprender a seguir os passos dele. Nós fomos chamados, fomos predestinados para sermos conformes à imagem dele. Então, como que ele lidava com o medo? E uma cena na Bíblia que é muito atemorizante, vamos dizer assim, aquela cena da tempestade, que os discípulos, que são pescadores experientes, estão apavorados. É uma coisa muito séria mesmo ali. Todo mundo muito, não só com muito medo, mas estão realmente apavorados. E Jesus, a Bíblia diz que estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro.
Então os discípulos foram lá e não entenderam essa tranquilidade de Jesus, não é? E foram ali, sacudiram o mestre, acordaram ele: mestre, nós estamos morrendo. Olha o medo, olha o pavor. Nós estamos morrendo e o Senhor não faz nada, não é? Então não te importa que a gente morra. Então como que Jesus lida com isso? Então eu digo duas coisas aqui muito importantes, gente. Por que Jesus estava tranquilo ali? Uma, que ele estava cansado da rotina. Eles tinham pregado do outro lado, uma grande multidão ali. Foi o episódio da multiplicação dos pães. Foi muito trabalho o dia inteiro. Jesus era 100% homem. Jesus não era um fantasma, 100% homem. Ele cansava, não é? Então ele estava ali cansado e eles iam para uma outra missão. Eles vão combater ali aquelas legiões de demônios que estão ali sobre o Gadareno. Então Jesus sabia que ele precisava descansar. E ele descansou ali. Por que ele não ficou apavorado com a tempestade? Eu creio duas coisas. Uma, ele sabia que o propósito dele ainda não tinha se cumprido. Por isso que é muito importante, gente, a gente saber o nosso propósito. Quando perguntaram, por exemplo, para o João Batista se ele era o Messias, se ele era um profeta, se ele era o Elias que haveria de vir, o que o João Batista responde? Ele diz: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele recitou Isaías 40, versículo 3. Ele sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era como homem. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia da missão dele. A missão dele seria morrer pelos nossos pecados. Não era aquela hora dele morrer. Não tinha sentido ele morrer ali, porque ele sabia do propósito dele. Ele tinha segurança. Então a primeira coisa aqui, gente, para a gente lidar com medo imitando o nosso mestre, é a gente saber o nosso propósito. Quando a gente sabe do nosso propósito, a gente não vai ficar com medo de alguém ocupar o nosso lugar, de alguém ser melhor do que a gente, porque a gente sabe para que a gente foi feito. A gente não vai ficar se comparando com ninguém. A gente não vai ficar com medo do fracasso, porque a gente já sabe. A gente tem certeza de quem a gente é. Nessa construção desse edifício santo, a gente sabe a pedra importante que a gente é. Então a primeira coisa é isso. Jesus lidava com essas coisas, com o medo, com o propósito dele muito claro. E a outra coisa que eu acho muito interessante é a autoridade do homem, Jesus ali. Ele exerce a autoridade dele como homem. Lembra? Lá em Filipenses 2, é importante a gente entender isso, que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Então Jesus veio como homem, 100% homem. Ele era Deus, mas ele veio como homem, porque senão ele não poderia ser tentado em todas as coisas, não é? Então ele veio como homem, porque ele tinha que ser tentado, vencer o pecado para poder morrer por nós. Então ele não tinha uma vantagem, não é? E aí ele usa a autoridade de homem dele, de homem de Deus dele, de homem cheio do Espírito Santo que ele era. Porque ele diz aqui, não é, em Marcos 4, 39 e 40, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: porque sois tímidos, como é que não tendes fé? Irmão, onde tem medo, não tem fé. Por que Jesus sabia que eles não tinham fé? Por que Jesus repreendeu a timidez dele e a falta de fé dos discípulos? Porque eles estavam apavorados. Por que Jesus estava tranquilo? Por que ele não estava com medo? Porque ele tinha fé. Não é? Então é interessante que Jesus usa a autoridade dele. Então é a segunda coisa aqui, gente. Nós precisamos exercer nossa autoridade. Porque a Bíblia diz que ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo. E nada nos causará dano. Por que a gente vai ficar com medo se a gente tem autoridade? Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Irmão, quem tem que estar com medo é o diabo. Quem tem que ficar com medo de nós, porque nós somos uma autoridade delegada por Deus na terra, é Satanás e os seus demônios. Então nós precisamos exercer essa autoridade como homens aqui na terra. Gostou do vídeo? Compartilha com uma pessoa que de repente pode estar passando por uma situação de pânico, de medo. Esse vídeo vai abençoar a vida dela. Eu te agradeço, um beijo no seu coração, Deus abençoe.